Valença Bahia, dia 11 de abril de 2025, da Cilton Mato dos Santos. Quem vos fala, estamos aqui fazendo uma colheita de cacau que Deus me pediu. E cacau é boa lavra, é sim, cacau é boa lavra. Vamos colher cacau aqui no quintal agroflorestal e da Cilton Mato dos Santos, graças a Deus. Olha aí, olha, tá vendo? Graças a Deus. E bom dia, graças a Deus, aqui é da Cilton Mato dos Santos, quem vos fala, dia 11 de abril de 2025. Terminei de fazer a colheita dos frutos de cacau, graças a Deus, apenas de um pé. E esses abacates eu colhi final de safra do abacateiro, ainda tem mais alguns lá em cima para colher. Abacateiro, graças a Deus. É interessante observar que a gente não vai recomendar plantar abacateiro em área comercial junto com o cacaueiro, porque o abacateiro é hospedeiro da galha floral. Aqui, se a galha floral aparecer, que são poucos pés, a gente faz o controle, que precisa do abacateiro, mas em área comercial não se deve implantar junto com o abacateiro, porque o abacateiro, segundo a prática e a pesquisa da CEPLAC, o abacateiro é hospedeiro da galha floral. Mas acontece que esses frutos amelonados é descendente do cacau forasteiro amazônico, sucos rasos, ou seja, não pronunciados, que difere do cacau crioulo, que é o formato do fruto do cacau crioulo é cilíndrico, casca lisa, rugosa e sucos mais pronunciados. E o teor de açúcar no forasteiro amazônico é menor do que no crioulo. E o crioulo é que dá mais cacau superior, tipo fino, menos resistente à vassoura de bruxa. O cacau crioulo. E o forasteiro amazônico é mais resistente, a resistência natural à vassoura de bruxa. E o cruzamento do crioulo com o forasteiro amazônico deu origem ao trinitário, que aí passa a ser o trinitário um clone. Para se obter cacau trinitário, tem que pegar uma planta que seja resultado do cruzamento do crioulo com forasteiro amazônico, que tem um trinitário. Aí vai se fazer a propagação assexuada, não é isso? Através de clone. E esses frutos são oriundos deste cacaueiro que aqui está ao lado. Graças a Deus ainda existem outros frutos, ainda verdes. Almofadas florais, muitas almofadas florais em atividade, graças a Deus. E nós vamos colher, se Deus quiser, né? Se Deus me der vida, saúde, eu vou colher, se Deus quiser. E vamos colher esses frutos também que ainda estão para chegar à fase de maturação. E aqui nós vamos mostrando o potencial de almofadas florais neste cacaueiro. Olha aí, ó, tá vendo? Quer dizer, almofadas florais que estão em franca atividade, ó. Olha aqui. Tá vendo? Botões florais. É um alto índice de floração. Graças a Deus, Deus é bom. E ali vai se espalhando os pontos de almofadas florais, ó. Olha ali, bio. Olha ali, ó. E o cacaueiro tem uma boa performance de floração, graças a Deus. Mas a diferença, sombra
A sombra moderada e a cobertura morta, mulch, no solo, utilizando-se o pseudocaule da bananeira. Esse solo é arenoso, Graças a Deus, chuvas regulares, só que é preciso fazer esse manejo. Não existe adubação aqui de NPK. Ah, mas é só um cacaueiro. Mas se plantar mais cacaueiro e fizer o manejo agroecológico do solo, se tiver necessidade de quebra-vento, implantar e trabalhar com o manejo agroecológico do solo tropical e deixar o solo em condições de que as micorrizas venham trabalhar. Solo quente, cacaueiro a pleno sol, somente a sombra dos cacaueiros não vai permitir o sombreamento consolidado e a temperatura ideal do solo onde os cacaueiros estão implantados. Aqui surgiu aquela planta aqui, ó. Isso aqui é uma cajazeira. Aí Deus disse, meu filho, deixa essa cajazeira aí. Aqui tem um pé de carambola, mas a gente vai podando e daqui a pouco tem a cajazeira para dar frutas, fazer suco. Não é assim? Já foi da vizinha que caiu a semente. Eu não plantei, eu não plantei aqui. Ou foi animal, ou foi o vento, é difícil, né? Pode ser, né? Mas acontece que aqui é uma cajazeira. Aí Deus disse, deixa aí, porque você vai podando a carambola e vai conservar a cajazeira que vai sombrear uma boa parte. E o quintal, as casas não precisam de ar-condicionado. É assim, tá vendo aí, ó? A formação. É sucessão ecológica secundária. O pé de carambola está aqui repleto de frutas de carambola florada e carambola aqui, ó. A fruta, graças a Deus. E a parte aérea, assim, nós temos aqui, ó, a florada da carambola, ó, tá aí, ó, a florada da carambola, tá vendo? Tá, olha aí. E está apinhada de frutos na parte aérea, faz o doce, é muito delicioso. E olha o chão, solo tropical precisa disso aqui, ó. Segundo ano, a primavera e a prática é matéria orgânica sobre o solo. Frutos aqui, ó, de carambola, casca de cacau que se joga aqui, nós jogamos e aí vai adubando esse solo. O solo é arenoso. Esse solo aqui, se alguém chegar aqui e lavar na peneira, é areia branca. Mas olha aí, tá vendo? Como é que cacaueiro a pleno sol vai ter condições de ter um solo com umidade e ainda que arenoso, desse jeito aqui, não tem condições. E a temperatura amena. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó. O solo é escuro, ó. Tá vendo? Ó. E tem um alto teor de matéria orgânica. As frutas vão caindo. E aí é preciso se participar de curso Agricultura Sintrópica Ernest Gost e visitar também o SAF genuíno lá de Tomeaçu, no Pará, né? Sim? E as experiências de SAF, mas SAF genuíno, porque consórcio, cacaueiro e seringueira somente, cacaueiro e seringueira é consórcio, não é SAF não, viu? A luz da ecologia, cacaueiro, somente cacaueiro com seringueira é consórcio. Nunca foi SAF. Então é isso. O segredo da agricultura em região de solo tropical é o manejo, é matéria orgânica no solo. É cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea presente. Aqui, ó, a cajazeira está começando a tomar conta aqui do espaço dela. A gente vai podando e a poda vai enriquecendo o solo com galhos
e vai sendo recortado e vai incorporando. Aqui eu pretendo plantar algumas mudas que tem espaço, de cacau, algumas mudas de cacau, de clone, é isso? Mas clone não é piloto automático da cacaucultura não, viu? Não adianta plantar clone somente e deixar a mata ciliar degradada, não recuperar, e plantar cacaueiro clone a pleno sol, que o sistema, muitas áreas também que são implantadas com mudas propagada por estar aqui, é o sistema radicular pivotante, é pseudo-pivotante. E aí vai ter problema no período de seca, né? Essas áreas implantadas com sistema de mudas propagada por estaquia. Que a raiz não ela é pseudo-raiz. É pseudo-pivotante, entre aspas, não é a raiz pivotante. Esse cacaueiro aqui tem raiz pivotante, porque é uma planta seminal. Foi plantada de semente a muda, né? Assim? Ou muda, ou a semente, que eu não sei. Quando eu comprei aqui, essa casa, graças a Deus, já existia esse cacaueiro. Pois é, então tudo para a honra e glória do nosso Deus. E eu já terminei a colheita. Aqui eu vou deixar 3 dias. Depois que a gente colhe, quebra depois de 3 dias o fruto amarelo ouro. Porque todo o processo de maturação já está estabilizado no fruto. Aí pode dar origem ao chocolate de qualidade superior. Isso vai depender também da fermentação, da secagem. É isso aí. Frutos sadios, olha aí. É assim? Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Esse aqui é o podão, é a ferramenta que a gente usa para colher. Comprei lá em Altamira, Pará, LP. Segundo a turma, esse é o podão que tem o melhor corte. Não sei se ainda fabrica, e é mesmo, viu? Que graças a Deus eu tive uma propriedade no Pará, era 126 hectares, escriturada a 14 quilômetros do Brasil Novo, no Pará. E eu usava o podão, mas outro tipo de podão, outra marca. Não estou fazendo propaganda de marca. Esse podão tem um corte excelente e é resistente. É isso. Aqui eu saio da minha casa, graças a Deus, eu fico lá em cima e já estou vendo a roça de cacau, os quintais agroflorestais, às vezes vem para cá, encontro o vizinho, a gente bate um papo. E outro dia eu desci, o irmão Manel estava, o vizinho aqui, estava adubando cacaueiro com água de peixe. Alguém tratou peixe aqui na casa dele, ele juntou a água e as vísceras do peixe, estava adubando o cacaueiro. Aí depois ele estava me dando uma aula. Disse, irmão da Silva, esse cacaueiro foi assim, eu adubei com água de peixe e ele está produzindo bem. Pois é, então o etnoconhecimento, o conhecimento popular. É o que se chama hoje, a pesquisa hoje, ela deve ser uma pesquisa também inspirada no etnoconhecimento, na etnocultura, na etnobotânica, porque a academia ela sistematiza e sistematizou tudo que o saber popular, entre aspas, construiu através de erros e acertos, né assim? E a academia muitas vezes fica se achando, né? É a cultura do doutor. Todo mundo acha que o acadêmico é o doutor, sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus, mas a gente deve respeitar também nos trabalhos de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, a pesquisa participativa, entre aspas. A Embrapa no Brasil faz, viu, esse tipo de pesquisa. Tem um texto, um periódico da Embrapa, eu tenho ele, graças a Deus, o formato em PDF, que mostra da proposta da pesquisa participativa, mas esse viés é agroecológico, porque a pesquisa tradicional, ela não aceita a participação do saber popular, né? Que foi essa pesquisa que foi gerada pela
influência da economia neoclássica reducionista e uma economia muito calcada na ideia de que a economia, o meio ambiente é que é um subsistema da economia, é o contrário. Porque quando a seca vem, devido a impactos ambientais antrópicos, a economia quebra, não é isso? Em Itabuna, Ilhéus, as regiões que sofreram e sofrem com enchente, tem inteligência artificial, é tanta informática, mas o meio ambiente degradado, ele cobra a fatura e vem a destruição da economia. Então a pesquisa, ela deve ser trabalhada hoje com esse novo viés, dando espaço para o saber popular, o etnoconhecimento, a etnobotânica, comunidades ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, comunidades indígenas, que devem ser inseridas, essas comunidades tradicionais, entre aspas, em todo o processo de construção da pesquisa que tem e deve ter o viés acadêmico, claro, né? Graças a Deus. Então, eu agradeço a atenção. E aqui é Dacilton Matos dos Santos que vos fala, Valença, Bahia, dia 11 de abril de 2025. E lá embaixo tem outros cacaueiros, mas os frutos ainda estão verdes. E eu vou esperar chegar a fase da colheita. Agora imaginemos, eu estou desfrutando aqui, contando esses fatos, mas eu não plantei esses cacaueiros. Agora imagine se o dono anterior pensasse, não vou plantar cacaueiro, não vou plantar quintal agroflorestal porque eu não vou desfrutar. E olha aí, graças a Deus eu estou desfrutando. E outras pessoas, porque muitos aqui já venderam as casas e já são moradores novos que estão desfrutando. É o amor de Deus, né? Que nós devemos pedir a Deus para transformar nossos corações. Que a Bíblia diz, enganoso é o coração, nosso coração engana a gente. Só Deus para transformar nossos corações e nós devemos o quê? Ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvires a minha voz, é Deus que está falando para mim e para a gente. Quando a gente ouvir a voz de Deus, não endurecer o nosso coração. Deus fala através do Espírito Santo. Aqui, Deus falou, disse, Dacilton, pegue o facão, pegue o podão, pegue a escada, pegue a tesoura de poda, o serrote de poda, ore, porque eu vou lhe ensinar a podar esse cacaueiro. Aí, olha aí, tá vendo? Graças a Deus. Então, quem sabe tudo é Deus. E nós devemos estudar, né? Precisa estudar, pesquisar, ler, ouvir, trocar, fazer intercâmbio. E balanças justas, né? Balanças justas. E a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, não, vem do demônio. É sim, é não, é não. Não é assim? O que é verdadeiro é verdadeiro. O que não é verdadeiro, a gente tem que pedir a Deus misericórdia para a gente fugir do mal e da aparência do mal. Graças a Deus.